como ser um professor de música de sucesso. O que é sucesso para você, Matheus? Então, a gente tem aquela versão romântica, né, do sucesso e tem a real, né? Sucesso é interessante porque, em tese, sucesso é você suceder, né? É você andar para frente, mas além de suceder obstáculos, é você ter uma vida com um propósito. Eu acho que isso é importante. Sim. O professor, ele é muito vocacionado, né? Principalmente quem vive de música. Não é alguém que escolhe uma profissão no ano vestibular. Ou precisa escolher uma profissão, vai ser o quê? Música? Não, normalmente quem tem que escolher assim no supetão escolhe outra coisa. Sei. Então o músico ele já se decide, chega com a música muito antes. Então normalmente quem segue nisso já é vocacionado, não preciso falar muito desse lado mais romantizado, de, siga o teu coração, os seus sonhos, porque normalmente a gente já tá nessa, porque lá no início a gente acreditou nisso. Então tem essa parte de você se sentir que você está sendo valorizado. Acho que sucesso tem muito a ver com isso. Você sente que você é valorizado. Ok. Que o músico, o professor de música no Brasil, ele é muito desvalorizado. Ele sempre sente que poderia estar recebendo mais em troca. Então acho que um ponto importante é você sentir que você tem valor, que você faz algo que é importante para você, mas que você está impactando a vida das pessoas. Sim. É muito ruim também ser um professor onde você sente que não é só uma desvalorização financeira, mas também do aluno. Eu vejo muito que às vezes o cara entra, por exemplo, num concurso público. Ele faz licenciatura, aí faz um concurso para dar aula, por exemplo, no município. Eu tenho vários alunos e vários colegas que seguem esse caminho. Eu vejo que depois de 5, 10 anos, a galera está muito desmotivada, porque eles falam, cara, você vai dar aula, ninguém quer saber de nada, você vai estar ali, poxa, é difícil demais dar aula para essa rapaziada. E eu não estou assim, estigmatizando escola pública ou escola privada, pública versus privada. Estou falando que você precisa sentir que o que você está fazendo tem valor, está impactando as pessoas. Isso, então, para você, é um ponto de sucesso. Então, eu acho que é um ponto de sucesso, ser valorizado pelos seus alunos. E se sentir valorizado. E também ser valorizado financeiramente. Então, são 2 pontos, tá? Aí tem o lado financeiro, que talvez seja um dos lados mais difíceis para o professor. No Brasil, o professor nunca foi valorizado, nunca foi uma profissão valorizada. Ademais, quase que 100% dos professores eles atuam nessa primeira camada que a gente fala, né? Primeira ou segunda camada, que é basicamente o cara que ele só dá uma aula particular. Tirando o professor que segue um concurso público, que ele vai ter um salário fixo e ele normalmente dá aulas em turma, o professor que segue como um autônomo, ele dá aula particular. Então é muito difícil ele ter uma escala financeira, é muito difícil ele ter uma estabilidade financeira. Isso é uma coisa que a gente fala muito na formação do professor de música empreendedor. Como o professor sair desse rito, né? Ele não consegue aumentar o salário dele, ele não consegue cobrar mais caro pelas aulas, ele perde muitos alunos em certas épocas do ano, ele não consegue dar uma aula em dupla, ele não cria um infoproduto. Então isso impacta em algo que a gente não pode ser hipócrita e falar, por exemplo, que dinheiro não importa. Porque normalmente quem fala que dinheiro não importa é quem é herdeiro, né? O cara... Que ele vai ter dinheiro de qualquer forma, né? Pra ele o dinheiro veio muito fácil. Então é uma pessoa talvez que tenha uma vida mais vazia, porque não foi conquistado. Mas sim, você também ser valorizado financeiramente te importa. Então também tem esse ponto. Então para mim, o que seria sucesso? Eu acho que para a maioria é a mesma coisa. É você sentindo que o que você está fazendo tem um impacto na vida das pessoas. Você sente que aquilo que você faz representa algo importante para você. Sim. Então você vê uma via de mão dupla. Você impacta, mas você sente também que isso te preenche. E também você tem essa terceira via, que é a questão financeira. Que isso também te dá um retorno financeiro. Então você está alegre porque você entrega algo que tem significado na vida das pessoas, você se sente valorizado, você sente que aquilo te preenche profissionalmente e você também é remunerado por isso. Então eu até gostaria de saber da galera, o que vocês acham que é ter uma carreira de sucesso como professor de música? Pra gente aqui, pra gente Pra mim é isso. entender. Como professor de música, ter uma carreira de sucesso é isso. Eu acho que uma questão de sucesso também, todo professor de música que eu conheço, né? Que eu não vou dizer todo do mundo, mas os que eu conheço, que eu tive acesso, a maioria deles não pensaram, quando pensaram em tocar um instrumento, não pensaram, vou ser um professor de música. Eu
tô tocando, eu amo guitarra, é isso que eu quero fazer, eu não quero fazer nenhuma outra coisa na profissão, eu amo piano, eu gosto de tocar. O que eu poderia fazer com o que eu gosto, né? O que eu poderia fazer financeiramente com o que eu sei fazer tocando? Então, acho que é a partir disso que as pessoas começam a dar aula. Então, eu acho, você fala isso também na nossa formação, falou aqui agora na última, na live, que eu vejo que é um sucesso, que você como professor de música, ou seja, você consegue ganhar dinheiro fazendo algo que lá no começo era só o que você fazia, que era tocar. Então, assim, hoje em dia, você só tocar, você com certeza não conseguiria, obviamente tem gente grande, mas eu tô falando, a grande parte das pessoas não conseguiria ter um financeiro expressivo para poder, por exemplo, pagar as contas de uma casa só tocando. Só fazendo shows. É muito difícil, é raro. Com certeza o nosso público aqui não é nem 10% das pessoas que vivem só de show. Eu acredito que 0. Acho que 0, mas não vou falar 0 porque eu não sei, né? Mas o cara continua tendo esse contato com a música, tocando, mesmo que seja na escola, mesmo que seja com aluno. Então eu acho que é uma questão de sucesso você ter conseguido fazer dinheiro com que a princípio você gostava como hobby, gostava. Não sei se você está conseguindo explicar. Eu entendi o que você está falando. Você gostava só para você, mas você conseguiu sair daquele só de autossuficiência, só de si... como fala? Eu acho que não estou conseguindo colocar em palavras o que eu estou querendo dizer, mas era algo que era um hobby, era algo que era pessoal, que virou algo para ajudar alguém e você ainda é remunerado por isso. Sim. Entendeu? Ou não? Porque você falou uma questão. No início... Quem entra na música entra para tocar. Exato. E não necessariamente para ensinar. Exato. Mas o que acontece? Normalmente quem se torna um professor é quem teve aula. Exato, também. Então você... por exemplo, eu vejo que tem muitos colegas que não dão aula, não gostam de dar aula e vivem da performance. Para você saber quem são essas pessoas, é só ver o Starling Cash. Tem vários músicos que sentaram aqui nessa mesa comigo e que hoje tocam num The Voice, tocam com um grande artista. Sim, essa é a carreira deles. O que eu sempre disse, é uma carreira perigosa. E mais difícil também. E mais difícil. Teve o Vidal que sentou aqui, que eu achei um dos Starling Cash mais incríveis, que ele falou que teve 5 anos na vida dele, que ele não estava conseguindo tocar com ninguém, que teve que basicamente vender os instrumentos dele para pagar as escolas dos filhos e tudo mais. Esse caminho de tocar a performance é um caminho de dependência. Dependência de outro, não de você, né? Então, tem um produtor, tem um artista que quer te chamar, e às vezes a artista vai ficar grávida, vai ficar 2 anos sem tocar, e as outras gigs estão ocupadas por outras pessoas. Às vezes a gente tem também momentos no mundo, nos últimos anos, está cada vez mais difícil para o sideman também. Mas acho que não é temática nossa. Então, assim, o professor de música, ele está num ramo que sempre tem trabalho. Sempre tem trabalho. Sempre tem alguém querendo aprender a tocar um instrumento. Pode ser que o mercado esteja pior, porque quando falta grana, o pessoal corta entretenimento, corta a aula do balé, a aula do judô e a aula de música também. Então, assim, não é um segmento que não está suscetível às crises. Está suscetível às crises. Mas o setor do entretenimento, ele sofre ainda mais. É verdade. Quando está em crise, tá? Então, eu particularmente acho que dentro da música, dar aula é um dos nichos que você mais consegue viver bem.